Bom dia! Vamos para a nossa aula de matemática. Primeira aula de matemática também do segundo bimestre. Nós vamos iniciar aqui, capítulo 4. Nós vamos estudar esse bimestre medidas, operações e chance. Vamos lá? Neste capítulo, você vai saber mais sobre a disponibilidade de água no nosso planeta e refletir sobre o uso consciente desse importante recurso natural. Além disso, vai aprender mais a respeito das operações, jogar para o ímpar com cartas e resolver muitos problemas. O tema de matemática continua sendo o mesmo tema abordado na língua portuguesa, que é sobre a água, sobre o recurso da água, a quantidade de água no planeta. Bom? Vamos lá então. Um mundo de água. Nós vivemos no planeta Terra. Se fosse possível separar a Terra da água e repartir o planeta em 4 partes iguais, 3 delas seriam de água e apenas uma seria de terra. Dizemos que 1/4 do planeta Terra, 1/4 do planeta é terra e 3/4 são água. Podemos escrever assim. Vamos lá. Nessa ilustração aqui, um gráfico de pizza. Planeta Terra, se ele fosse dividido em 4 partes, uma parte, 2 partes, 3 partes seriam de água. 3 partes do total que foi dividido. Em quantas partes foi dividido? 4 partes. Então, 3 de 4 partes. Esta é uma fração, é uma divisão, né? Foi dividido em 4 partes, eu quero 3 partes. Eu leio 3/4. Ao contrário, uma parte é de terra. Foi dividido em 4 partes e uma parte apenas uma parte é terra. 1/4, tá? Eu leio 1/4 e 3/4, bom? É por isso que muita gente diz que vivemos no planeta água. Você sabia que temos mais do que 1 sextilhão de litros de água? Aprendi esse número hoje também, viu, gente? Sextilhão. 1 sextilhão é este número enorme. Vamos contar quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tem 21 ordens. Na dezena de milhar, a gente está aprendendo até a dezena de milhar. A gente viu que tem 5 ordens, né? Por exemplo, 12.304. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Centena de milhar, 312.304, sexta ordem. Centena de milhar, o milhão. 1.312.304. 1 milhão é a 7ª ordem. O sextilhão são 21 ordens. É número que não acaba mais, né? Vamos lá, então. Diga aí. Parece que temos águas de sobra, não? Então, por que existem tantas campanhas de conscientização sobre a economia de água? Nós já falamos sobre isso, já abordamos esse assunto em outras situações na sala de aula e na atividade de ontem de língua portuguesa, vocês também viram isso, né? Na verdade, quase toda essa água está nos mares e oceanos, ou seja, é salgada. A água doce disponível na superfície do planeta é uma parte bem pequena. Além disso, uma boa parte está congelada, que está lá nos polos, né? E outra está em aquíferos subterrâneos. Veja, aqui nós temos uma representação de toda a água do mundo e da água doce disponível. A gente vê que é uma quantidade muito pequena, né?
Sabendo dessas informações, você acha que é necessário preservar a água que temos? Com certeza, né, gente? Agora prestem atenção. Deixa eu ver aqui. Isso. As atividades da página 5 até a página... Deixa eu ver. Até a página 8. 5, 6, 7, 8 são situações, problemas sobre o tema da água, tá bom? Sobre o uso da água, economia de água, água disponível no planeta. Então, vocês vão pausar o vídeo, responder as páginas 5, 6, 7 e 8. A 8 é até a 6, tá bom? Porque embaixo já é da outra página que a gente vai fazer na próxima aula. Pausou, respondeu, volte aqui pra gente fazer a correção juntos, tudo bem? Beijinho. Vamos lá então. Vocês já fizeram, pausaram o vídeo, como eu sempre falo, né? E vamos fazer a correção agora. Lápis na mão. A tabela abaixo mostra o consumo de água de Andressa e sua família durante 6 meses. Mês de julho, elas gastaram 12.740 litros. No mês de agosto, elas gastaram 13.480 litros. Em setembro, elas gastaram 15.600 litros. Em outubro, 15.600. Em novembro, 16.150. E em dezembro, 16.880 litros. Tem um recadinho aqui antes da gente começar, vamos ler? Você já conhece a unidade de medida de capacidade? Litro? Já vimos também que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. A gente já viu isso na sala de aula, né? A gente aprendeu que 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas e 1 litro corresponde a 1.000 ml, que é a abreviação de mililitros, tá bom? Em qual mês o consumo de água foi maior? No mês de dezembro, né? Eles gastaram 16.000 litros, 16.880 litros. De janeiro a junho, Andressa e sua família gastaram 121.000 litros de água. No semestre seguinte, eles planejaram uma economia e combinaram não ultrapassar 90.000 litros. Será que eles conseguiram? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Essa é a tabela do segundo semestre, que é de julho a dezembro, né? No primeiro semestre, conta que eles gastaram 121.000. E tá perguntando, e aí eles fizeram um plano, como eles viram que eles gastaram muito, eles fizeram um plano de economia para gastar, para não ultrapassar 90.000. Então a meta era 90.000. Para eu saber se eles conseguiram, o que eu tenho que fazer? Somar todos os meses, concorda? Então vamos lá. Vocês vão somar. Eu não vou fazer aqui, senão vai demorar muito, tá? Ó, aí a aula fica muito comprida. Vocês vão somar todos os meses. 12.740, 13.480, 15.600, mais 15.600, mais 16.150, mais 16.880. O total dessa adição deu... Quanto que deu de vocês? 90.450 litros, no caso, né?
colocar um L ali que é a abreviação de litros. A pergunta é, será que eles conseguiram? Justifique sua resposta. No primeiro semestre eles gastaram 121 mil. No segundo semestre, eles diminuíram bem, né? Ó, de 121 mil para 90.450, diminuiu bem. Mas qual era a meta deles? 90 mil. Eles atingiram essa meta? Não, pois eles gastaram 90.450. Passou, eles gastaram a mais 450 litros. Quase uma caixa d'água a mais. Por pouco eles não conseguiram atingir. Tudo bem? Letra C. A diferença de consumo entre os dois semestres foi... Aí a gente vai ter que fazer um cálculo. Ó, 121 mil menos 90.450. Vamos ver qual é a diferença? Zero não dá, zero não dá, zero não dá. A unidade de milhar tem. Vamos emprestar? Fica valendo 0, aqui fica valendo 10. Esse 10 tem para emprestar agora, fica valendo 9, e esse 10. Esse 10 agora tem para emprestar. Tudo bem? Oh, desculpe, gente. Esse 0 aqui é 0 embaixo. Vamos de novo. 121. Peraí. 121 mil e 90.450. 0 tira 0, esse 0 não precisa emprestar, começa a emprestar daqui, tá bom? 10, fica 9, aqui fica 10. 10 tira 5, 5. 9 tira 4, 5. 0 tira 0, 0. 2 tira 9, não dá. 9, 12 tira 9, 9. 10, 11, 12, 3. 0 tira nada, 0. 30.550. Então, é menor que 20 mil litros? Não. Aproximadamente 30 mil litros? Não, passou, né? Então, maior que 30 mil litros? Maior. Então, a resposta é maior que 30 mil litros, tá bom? 2. Andressa começou a construir um gráfico para representar os dados de consumo de água de sua família. Observe-o na próxima página para responder os itens a seguir. Aqui nós temos um gráfico que está... A primeira coluna que está pronta é do mês de julho. Aí falta as outras colunas, no caso vocês já fizeram, que são os outros meses, tá? Vamos voltar lá. Esse gráfico tem duas variáveis, a quantidade de litros e os meses do ano. Qual delas é uma variável numérica? A quantidade de litros, né? É a do eixo vertical, porque a do eixo horizontal é os meses, né? Então, a resposta é a quantidade de litros, que está na vertical. B. Escolha uma das etiquetas e complete a frase a seguir para indicar como Andressa planejou o gráfico. Cada lado do quadradinho representa quantidade de água. 1.000 litros, 2.000 litros ou 1 litro? Vamos olhar no gráfico. Eixo vertical. Cada quadradinho vale 2.000 litros. Pode ver que está de 2 em 2. 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, por diante. Então, a resposta certa é 2.000 litros. C. Se na tabela houvesse um consumo igual a 11.000, em que posição ele seria marcado no gráfico? Bem, aqui no gráfico, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Aqui no gráfico, nós temos o eixo vertical, o eixo horizontal, e cada
eixo, cada quadradinho vale 2.000, né? Então, 2.000, 4.000, 6.000, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 8, 10, 12, 14, 16, parou no 18, né? A pergunta é, se tivesse, aqui só tem número par, ó, de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mil litros. Se tivesse a marcação de 11.000 litros, onde ele estaria marcado? Entre a quantidade de 10.000 e 12.000. Estaria entre essas duas quantidades. Entre a quantidade de 10.000 litros e 12.000 litros. Não é? Tudo bem? Vamos lá então. Agora o gráfico propriamente dito. Letra D. Complete o gráfico observando a tabela e responda a estas perguntas. Vocês vão dar um título para o gráfico, título que vocês quiserem. Lembrando que o título tem que ser a ver com o tema. No caso aqui, sobre o consumo de água da Andressa e sua família durante os 6 meses. Então, é sobre uma família que está tentando economizar água por 6 meses. Por um semestre ou por 6 meses. Vocês vão criar um título, tá? E aqui a gente vai completar o gráfico. Bem, aqui nós temos o mês de julho. Agosto. Eu vou abreviar, senão não vai caber na minha lousa, tá? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Bem, em julho já está pronto aí, que é 12.740. Então, vou desenhar assim. Não chegou no 13 e nem chegou no 14. Então, é um pouquinho mais que o 12. Em agosto, deu 13.480. O 14 está aqui. Mas não chegou no 14. Quase chegou no 14. Então, eu vou pintar um pouquinho menos que o 14. Dá para ver? Setembro ficou 15.600. O 16.000 está aqui, mas não deu 16.000, deu quase. Vocês vão pintar os quadradinhos, tá? Outubro, 15.600, a mesma quantidade. Novembro, 16.150, chegou no 16.000 e passou só um pouquinho, tá bom? Em dezembro, gastaram 16.880. Chegou no 16.000, só que não chegou no 18. E nem no 17. Então, um pouquinho mais. Bom? D. Complete o gráfico. Depois eu quero que quem não pintou, pinte as colunas. Pode ser um mês de cada cor ou da mesma cor. Vocês escolhem, tá? Complete o gráfico observando a tabela e responda a estas perguntas. Há meses com consumos iguais? Sim, o mês de setembro e outubro. Observe a altura das colunas no gráfico e marque a alternativa correta. De modo geral, podemos afirmar que ao longo do semestre, o consumo de água, olha só, em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sem ler as alternativas, só de olhar para o gráfico, de fazer a leitura do gráfico, a gente já consegue deduzir. O que aconteceu com o consumo da casa da Andressa? Foi aumentando com o passar dos meses, né?
Por que você acha que isso aconteceu com o consumo do semestre? Gastaram mais água, né? Agora, deixa eu ver aqui. 3. Eu vou pausar o vídeo, vou encerrar esse vídeo, vou fazer mais um vídeo para ele não ficar muito longo e não ter o risco de cortar o vídeo igual aconteceu nas outras aulas. Lembra que eu gravei, fiquei falando aqui igual uma tagarela e aí quando eu fui ver não tinha gravado a minha aula. Então, para não correr mais esse risco, eu estou tentando fazer vídeos menores. Quando não é possível, eu faço 2 ou 3 vídeos, que é o caso da aula de matemática que exige muito tempo das explicações, tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo e vou fazer o outro, a gente vai continuar no número 3, tá bom?